Bora, Fel, para mais um vídeo aí. Separei para vocês um trechinho da ESPN falando do Pogba no Corinthians. Algumas pistas aí que as redes sociais do Corinthians têm dado aí, como uma árvore, uma torre Eiffel. O Pogba também fazendo alguns stories ali, com algo curioso. Então eu já deixei a torcida daquele jeito. A gente não sabe se realmente vai acontecer o negócio. Também tem um trechinho do Augusto Melo falando com um torcedor do Corinthians em Orlando, lá onde o Augusto passa férias. O torcedor que perguntou se o Pogba vem ou não para o Augusto Melo. E ele respondeu de uma forma muito interessante, quase que ele soltou, hein? E na sequência também os donos da bola, o pessoal analisando aí essa novela, que já virou uma novela, né? O Pogba e o Corinthians. A gente espera que tenha um final feliz para o Coringão aí, que o craque francês possa vestir a camisa do Corinthians em 2025. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora. A gente ouviu o Pogba também. E o Corinthians botou lá uma foto de uma árvore de Natal. Atrás tinha uma Torre Eiffel, um mascotinho da Torre Eiffel. É o mascotinho dos Jogos Olímpicos de Paris. É isso. E aí muita gente falou, opa, tá aí o sinal. É o Pogba que tá chegando. E teve a conversa por telefone com o Memphis Depay. Vocês veem alguma chance do Pogba voltar? Tá voltando de contusão, tá voltando de período parado por doping. O que você acha, André? Bom, essa história ela está por aí desde que houve esse contato, né, do Memphis com o Pogba. E essa é uma das coisas que acontecem quando o jogador do perfil do Memphis Depay aparece num centro como o nosso aqui, América do Sul, uma contratação surpreendente, né? Até quando ela começou a ser comentada, pouca gente acreditava que as coisas iam se concretizar. Ele não só chegou, como terminou o Campeonato Brasileiro ajudando demais o Corinthians, jogando bem, reencontrando sua forma. Aqueles primeiros jogos, aqueles momentos iniciais em que numa determinada aparição ele dava a impressão de estar bem. Na seguinte ele, né, passava a sensação contrária. Ele foi se encontrando e, sem dúvida nenhuma, ajudou demais o Corinthians nessa sequência de 9 vitórias para encerrar o Campeonato Brasileiro e, né, deixando o torcedor querendo ver mais no ano que vem e não só prometendo mais também em relação ao que ele próprio disse. Mas, tudo bem, isso chama a atenção não só do público brasileiro, a nossa, a opinião pública, as pessoas que achavam que isso não era uma conversa séria, e aconteceu, ele veio aí e está jogando. Isso significa que outros virão? Não necessariamente. É natural que os próprios jogadores de futebol, em determinadas situações, muito provavelmente como é a do Pogba, suspenso, pensando em como retomar a sua carreira, que tipo de oportunidade vai aparecer, também passem a olhar para cá, porque afinal de contas o Depay está aqui, está em contato, está no Instagram, se ambientando, fora do campo também se apresentando, conhecendo São Paulo, conhecendo a nossa cultura, não só futebolística, conhecendo o lugar onde ele está, se interessando por isso. Eu acho que é natural que esses contatos aumentem a possibilidade de um jogador como o Pogba, que provavelmente nunca pensou em jogar na América do Sul ou no Brasil, passe a cogitar esse tipo de movimento. Daí a isso acontecer de fato, eu prefiro esperar para ver, porque é preciso frisar também, né? O Pogba está suspenso e mesmo antes da suspensão, ele já não era o jogador dessa época aí, quando ele estava no Manchester United, por exemplo, que nem é o melhor momento da carreira dele. Mas jogou demais na carreira. É outra qualidade de jogador em relação ao Memphis Depay, por exemplo. Memphis Depay é um ótimo jogador. Paul Pogba é uma outra coisa. É um craque. Então, por isso que eu prefiro aguardar. Eu não posso dizer aqui, evidentemente, não, isso aí não passa de uma conversinha para manter o Corinthians no noticiário, para que programas como esse aqui e outros de outras características também toquem nesse assunto. Não vou dizer isso, mas eu prefiro aguardar. Se as coisas começarem a acontecer mesmo, negociações, tratativas, aí a gente pode falar sobre isso com um pouco mais de atenção. Eu vejo com muita dificuldade de um negócio ser fechado por causa da situação financeira do Corinthians, né? Mas, na verdade, a situação financeira do Corinthians importa pouco, porque, assim, está muito claro que essa negociação só acontecerá se existir alguém para pagar. Então está muito claro, o Corinthians não vai ele se comprometer a pagar o Pogba. Isso me parece claro, como não se comprometeu a pagar mais do que 30%, né? Acho que do salário do Memphis Depay, o restante é pago pela patrocinadora. Então, essa situação, a negociação pelo Paul Pogba, pode acontecer? Pode acontecer.
Ela é impossível? Não, ela não é impossível, mas ela tem um fator condicionante que ele é indispensável. Que exista um parceiro para pagar, e aí nesse caso o que se fala é pagar de maneira integral o jogador, né? E o que a gente ouve de bastidores é que o Corinthians conversa com empresas que estariam interessadas. E o Corinthians está avaliando, inclusive com o seu próprio compliance, para ver se são empresas que vale a pena seguir conversa, né? O Corinthians já teve problemas com parceiros recentemente. E outros que tentaram se aproximar, e o Corinthians, no meu entendimento de maneira inteligente, pulou fora antes, apesar das empresas se aproveitarem do Corinthians para ganhar publicidade. Então, se por um acaso o Corinthians encontrar uma parceira para bancar essa contratação, a partir daí ela se torna possível. A partir daí vai começar a negociação. Aí depende de como vai se discutir valores entre representantes do jogador, representantes do Corinthians, representantes do parceiro. Esse é o fator. Esse é o fator que pode possibilitar. Porque, assim, existem 3 maneiras de os clubes se organizarem financeiramente. Através dos seus próprios recursos, como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras depois, né? Na verdade, o Palmeiras é uma mistura, mas o Flamengo principalmente. Através de uma SAF, como fez o Botafogo, como fez o Cruzeiro, como está tentando fazer o Vasco, o Red Bull Bragantino, etc. e tal. E através de parceiros. O São Paulo tem um parceiro forte e ajudou a contratar o Oscar. O Corinthians hoje... O Corinthians é um clube com potencial para andar com as próprias pernas, como fez o Flamengo, mas não é um clube administrado para isso. Então o Corinthians depende de parceiros. A gente pode discutir se essa é a maneira mais saudável ou menos saudável de se tocar um projeto esportivo. Mas é a maneira que existe e é a maneira que o Corinthians hoje encontrou para ter jogadores de alto nível. Então, se encontrar um parceiro para tal, não é impossível ter o Paul Pogba, mas é preciso que tenha um parceiro lícito, né, que esteja disposto a fazer esse investimento. E fica a dúvida da questão física, né, do Pogba. Essa é uma outra questão. Com certeza. É um craque, mas é um jogador de uma irregularidade muito craque, mas jogador de uma irregularidade muito grande na carreira. Estamos de volta aqui com os donos da bola, sempre 100% aqui com o Veloso. Tá bem, Verninho? Tá rápido, hein? Correu. Belo sprint, hein? Tava falando de jogador rápido. Aí, ó. Você viu como é rápido? Belo sprint. Aí a pulsação subiu muito nesse pique aí. Deixa eu ver. 108, não tá tão mal, não tá mal, não. Bom, Renato, o que nós vamos falar agora? Conta aí. Pogba. Acabou ou continua? Gustavinho, vem ou não vem? Nosso nome no mercado. Olha, Fernando, seria uma contratação maravilhosa para o torcedor do Corinthians. Seria mais um presente de Natal, um presentaço, porque é um cara que joga muita bola. É claro que está um tempo parado por conta desse problema que ele teve, né, de doping, mas é um cara que eu acho que cairia muito bem no time, já conhece o Memphis, então certamente é um cara que cairia como uma luva. Eu acho difícil, uma negociação difícil, porque esse cara ainda tem mercado na Europa, Fernando, mas... Pô, foi só o Corinthians falar que ia contratar ele, já apareceu uma lista de time que ia levar o cara. Exatamente, é um cara que joga muita bola. Então, cairia como uma luva no Corinthians, mas eu acho que é uma negociação difícil, principalmente pelo momento financeiro que o Corinthians vive, mesmo tendo um patrocinador aí que se predispôs a pagar parte dos salários do Pogba. Mas eu acho que é uma situação bem difícil aí, é um jogador difícil do Corinthians trazer. E aí, Rosema? É difícil saber, né, realmente. Embora o Corinthians esteja dando indícios de que o jogador possa vir, né? Aquela árvore de Natal foi sintomática, né, com a logomarca, né, da Olimpíada de Paris, né, com o mascote da Olimpíada de Paris. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, está em Orlando, nos Estados Unidos, e deu uma entrevista também para uma rede social de um companheiro nosso aí, perguntar: e aí, você tem chance do Pogba vir? Você acha que vem? Você acha que não vem? Ele deu uma risadinha e falou: Corinthians. Né? Então ele meio que dissimulou, mas eu acredito que tem chance dele vir, sim. Não sei de que maneira. Eu acho que as negociações estão em curso. Não sei de que maneira que o Corinthians vai conseguir pagar, como que o Corinthians vai conseguir pagar o salário dele, se vai ser realmente por conta de algum patrocínio, se o Corinthians vai pagar alguma coisa. Não tem mais os direitos, né? Ele vai chegar de graça, né? Porque ele já não tem mais contrato com a Juventus. Esse de graça é igual o contrato que os caras falam. Leiam as linhas pequenininhas. Não, mas não vai ter que pagar 30 milhões de euros pelo Pogba. Transferência não. Exatamente. Mas o salário, contrato de 2 anos de um cara desse tamanho, custa 40, 50... Como ele é muito amigo do Memphis, fora o que vem, fora o que o patrocinador dá, mas tudo bem, aí você fala, pô, mas é um cara que resolve. Um cara que resolve. O Fernandinho, eu estava lendo hoje e vi uma notícia de um
pode dar crédito aqui pro site? Deve. É Alambrada Alvinegro. Tava dizendo que já estão trocando esse tá ligado em tudo que rola no Corinthians. Tá ligado em tudo. Estão trocando Fabrício documentos Bossi, o já. Renato Nalesso. Assim, para ser sincero, eu não acreditava muito nesse modelo, que é ótimo para o clube quando funciona, do patrocinador arcar com O Oscar é meio nessa, né? É, mas a gente não tem visto muito sucesso nesse tipo de negociação, né? É raro. Sucesso por causa do jogador ou do... Não, porque esse negócio não funciona. Nunca vi dar certo. Mas o do Memphis está dando certo. Do Memphis está dando certo. Eu estou dizendo isso porque o último que nós vimos aí, e principalmente falando de Corinthians, era aquela história do Paulinho com a Tausa, que foi um fiasco. Né? E aí foi um erro enorme de quem avalizou o negócio. Mas o jurídico do Corinthians, que na época era comandado pelo Herói, não liberou. Não indicou essa negociação que fosse feita dessa forma. A presidência o presidente bancou. O Duílio, na época, bancou e deu no que deu. Agora, do Memphis está funcionando legal. O Memphis veio, o patrocinador está pagando. Esse cara foi uma grande surpresa, porque ninguém esperava que ele ia jogar tão rápido e ia aguentar essa loucura de campo ruim, deslocamento. Fora da realidade. Esse cara aí realmente foi acredito que ele foi surpreendente. E, inclusive, fora da realidade do futebol brasileiro. Hoje é o maior salário do futebol brasileiro. O Memphis, com o auxílio da patrocinadora. O Pogba vindo da mesma forma, eu acho que aí sim a gente pode imaginar que seja viável financeiramente uma negociação, esse modelo, porque a gente está vendo que o do Memphis está funcionando. Pois é que é aquela história, não fica só na conta que coloca. O pessoal fala, é meia verdade, mas como investimento é diferente. Você gastar 50, ou gastar 500 de gastar 50, que é mais ou menos o que morre. Mas um cara como esse traz esperança, traz ganho, tudo agora. O Memphis Depay colocou aí uma situação que ela vai além da dúvida. Ele se transformou numa certeza, que, como você disse, esse negócio pode se tornar realidade, é viável e pode acontecer. Isso traz muita esperança para não só o Pogba, como outros jogadores que, de repente, estão aí quase no fim da carreira, virem para cá e eles jogam porque eles são melhores do que boa parte que a gente tem aqui. E começa a trazer também uma coisa que é muito importante, que o futebol brasileiro não consegue se vender lá fora. Porque o problema do campeonato brasileiro é o fuso horário. Quando vai ser vendido lá, está muito tarde na Europa ou é muito cedo na Ásia. São os grandes mercados consumidores. E com esses jogadores internacionais, com apelo muito forte, ele começa a trazer uma oferta e valorizar demais o produto brasileiro. Então, acho que isso é muito importante. Vamos ouvir um torcedor. Acho que eu não sei se é essa pessoa que se referiu, Rosenberg, esse colega, que conversou com Augusto Melo e ficou essa... Não disse nem que sim, nem que não. Vamos ouvir o presidente do Corinthians aí. Olha essa honra aqui, cara. Vê se pode. Pleno Orlando, né, cara? Corintiano aqui é mato. O maior presidente da história do Corinthians. Vai ser, se Deus quiser. Vamos fazer o melhor pro Corinthians. O senhor tem todo o apoio da torcida, pode contar com a gente. Amém, tamo junto. E a pergunta é que não quer calar. Pogba, vem? Vai vir ou não vai? É Corinthians tá no mercado. Obrigado, tá? Um abraço. Fica com Deus. Boa férias. Obrigado. Nem que sim, nem que não. Para finalizar o vídeo, agora entenda como que fica o contrato de Thales Magno para 2025. Será que ele vai estender seu vínculo com o Coringão? O jogador que pertence ao New York City dos Estados Unidos está emprestado ao Corinthians até o meio de 2025. O Corinthians aí que amplia a negociação de contrato do empréstimo de Thales Magno pelo menos até o fim de 2025, já que a intenção da diretoria do Coringão é a presença do Thales Magno aí no clube até o término da próxima temporada, ainda mais depois de uma classificação para Libertadores aí. Esse fator é um ponto favorável ao Timão na busca de convencer o time norte-americano e estender o seu vínculo ao Corinthians. E o Thales Magno, que custou cerca de 60 milhões de reais ao New York City em 2021, tem contrato com o clube norte-americano até o fim de 2026 aí. A intenção dos caras também lá é recuperar boa parte do investimento feito no atacante, que tá emprestado ao Corinthians. Já se fala aí em torno de 80 milhões de reais se o Corinthians quiser comprar o jogador do clube americano. É exatamente a intenção de mantê-lo em evidência que vem dificultando um pouco a negociação com o clube aí dos Estados Unidos. O New York City aí vê com pessimismo o fato de Thales Magno ter perdido a posição de titular, que é formado hoje por Memphis Depay e Yuri Alberto. Também nem tinha como ele jogar, né? Yuri Alberto e Memphis Depay aí comendo a bola no final do Campeonato Brasileiro, não tem nem como o cara ser titular também, né? E a lesão que ele teve também o atrapalhou aí, ficou alguns jogos fora do Corinthians, então quando voltou não voltou muito bem, mas é claro que pode ser um jogador importante para 2025. Em contrapartida aí, pesa a favor do Timão a vontade do jogador em ficar no Corinthians aqui no Brasil, onde ele já é completamente adaptado. O Thales acredita também que seguir no clube no Parque São Jorge é a melhor opção para sua sequência na carreira. O Corinthians também não destaca futuramente a investir na aquisição dos direitos econômicos do atleta. Com apenas 22
2 anos, o jogador é visto como investimento interessante, pensando em uma revenda futura aí para a Europa ou para qualquer outro clube que se interessar pelo jogador. No entanto, isso depende da melhora do fluxo de caixa do Corinthians e no sucesso esportivo ao longo dos anos aí, dependendo se o Corinthians for campeão de algum título importante ou for bem nas competições. O Thales Magno, né, que tem hoje no Corinthians aí 19 jogos, 10 como titular, tem 3 gols, 3 assistências e hoje ele é reserva na equipe, já que perdeu a posição para o Memphis Depay. Então comenta aqui, você tentaria a extensão de empréstimo do Thales Magno? E quem sabe até comprar futuramente? Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!